DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica de Fernando Barcelos e Thomas Pipe e a produção é de Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e aqui na região central do estado. Além da CDN, nós também estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube do Diário e pelos canais 26 e 526 da NET. E antes de conversar com o meu entrevistado de hoje, nós vamos fazer uma breve viagem no tempo ao ano de 1964. No mundo, o filme Mary Poppins estreava em Los Angeles. O filme ganhava 5 estatuetas do Oscar e tornou-se o maior sucesso de bilheteria de Walt Disney na época. E os Beatles estavam no auge do sucesso. Lia Luft, no Brasil, publicava o primeiro livro, Canções do Limiar. E também ocorreu a fundação do Banco Central do Brasil. Em Santa Maria, em 1964, ocorria a fundação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zenir Aita e a formatura da primeira turma de Direito e a primeira turma de Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. Faleceu, em 1964, o compositor brasileiro Ari Barroso. Nasceram neste mesmo ano a advogada e ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, e a atriz brasileira Patrícia Pilar. E no dia 1º de maio de 1964, nasceu o nosso convidado de hoje, Marco Aurélio de Figueiredo Acosta. Ele nasceu em Rio Grande, é filho de Dácio e Lídia Marina, casado com a professora universitária Marilda Oliveira. Ele é pai da Paula, da Luísa e também tem um enteado, Diego. Ele é licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, onde tem também mestrado e doutorado em Ciência do Movimento Humano, pela mesma instituição. Atualmente é professor titular da UFSM, atuando nos seguintes temas: terceira idade, idosos, envelhecimento, atividade física e educação física. Marco também é coordenador do Núcleo Integrado de Estudo e Apoio à Terceira Idade, NIEAT. É representante da Universidade do Conselho Municipal do Idoso e no Fórum Gaúcho das Instituições de Ensino Superior com ações voltadas ao envelhecimento. Criador do mestrado em Gerontologia do UFSM em 2014. Gosta também, além do trabalho, de estar com a família, de curtir a natureza e ouvir música. É uma pessoa tímida e adora viajar e passear. Boa tarde, professor Marco. Seja bem-vindo. Boa tarde, Luísa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar no DNA. E eu vi aqui que o senhor já tem uma trajetória intensa na docência aqui em Santa Maria. Mas nos conte, o senhor é de Rio Grande. Como que era a sua infância lá em Rio Grande? Para mim, na época, muito tranquila. Olhando hoje, as comparações são inevitáveis. É filho de uma família de classe média. Meu pai era militar, minha mãe servidora pública. Tínhamos algumas coisas possíveis, mas nem tanto. Como alguns colegas, as comparações eram inevitáveis. E próximos à Praia do Cassino, que é famosa em todo o estado, enfim. Uma infância muito interessante, muito aplicado na escola, sempre muito aplicado. E envolvido desde aquela época com atividades esportivas. Na infância, depois na juventude, que acabaram protagonizando a minha escolha profissional de uma forma muito óbvia. E a sua família era grande? Vocês são quantos irmãos, professor? Éramos 4 filhos. Já perdi um irmão e uma irmã. Éramos 4 filhos. E lutando para manter as contas em dia, como tantos brasileiros, desde aquele tempo. Mas não tenho lembranças de dificuldades. Quais são as suas principais recordações desta época, assim, as suas inspirações de menino, depois de adolescente, de jovem? O que lhe inspirava, assim? O senhor já tinha noção na infância de que seria um professor, um pesquisador? Professor, de fato não, Luísa. Mas envolvido com atividades esportivas desde a 7ª série. Comecei com a prática. Algo que me envolvia muito em casa
na minha família até hoje é o ambiente musical. O meu pai era um músico, tocava violão. Meus tios tinham um conjunto. Meu irmão e eu aprendemos a tocar violão. E até hoje os sobrinhos tocam e têm grupos de música. Então é uma tradição. Se a música fosse passada por gene, que não é, uma tradição que passou de família de geração para geração. E todos os estilos de música? Todos os estilos. Mais popular. Clássica não, mas todos os estilos. Popular sim. E o senhor falou que praticava esportes, né? Que nessa fase o senhor era dedicado ao esporte. Qual esporte o senhor praticava? No ensino fundamental eu jogava handebol. E no médio, na época eu chamava segundo grau, hoje chama ensino médio. Comecei com voleibol e mantive o handebol. Ainda fazia educação física da escola. Era óbvio que a minha escolha profissional estava desenhada já antes de eu me dar conta do que eu faria. A minha própria vida foi sugerindo alguns passos. Tanto quanto eu falei para minha família que queria fazer educação física, não teve nenhuma surpresa. Eles tinham mais clareza do que eu até mesmo. Pelo meu envolvimento cotidiano, enfim. Era e é uma paixão até hoje, o movimento humano. Uma manifestação, que é o esporte, mas em outras manifestações. Como a dança, como o trabalho com terceira idade, como o trabalho com educação física adaptada. Era e é uma manifestação que nos humaniza. O movimento humano nos humaniza. Nós não somos feitos para ficarmos sedentários, parados. O ser humano é um ser de movimento. E o nosso curso trabalha bastante com essa concepção mais ampla de movimento. E uma escolha foi colaborando com a outra. Ainda dos seus tempos de menino, Rio Grande, Cassino, quais eram os valores, os principais ensinamentos que os seus pais passavam para vocês, professor Marco Aurélio? Sempre tem algo, né, um valor assim que é tão repetido pelo pai, pela mãe, que a gente leva para a vida toda, inclusive passa para os filhos. O senhor tem essa lembrança? Meu pai, como bom militar, essa compreensão de valores da família e da retidão de personalidade. Isso, imagino eu, foi incorporado por todos nós 4 filhos, de uma justeza de caráter. Se não é teu, não pega. Ele dizia com muita frequência. Se não é teu, não pega, reporte as coisas. Era um ambiente muito controlado, muito, eu diria até fechado. Mas, enfim, é o que a vida apresenta para nós. Vamos em frente. A ética e a honestidade, né? E a mãe, assim, a mãe era muito rigorosa, a mãe já era mais amena. Mais afável. Fazia o contraponto com a figura mais fechada do pai. Fazia o contraponto acolhedor, para que a família tivesse condições de navegar. Então, o senhor terminou o seu ensino médio lá em Rio Grande mesmo? Exatamente. E quando foi, assim, até que fase da sua vida que o senhor morou na sua terra natal? Até 84. Aí em 84 fiz vestibular aqui na UFSM. E a partir de janeiro de 85 comecei o ensino superior aqui em Educação Física. Fiquei até os 19 anos fiquei lá. E aí em 1984 já veio para cá e adotou a cidade. Isso, eu como tantos outros santamarienses, fizemos essa, eu chamo de migração acadêmica, uma espécie de retirante intelectual. E viemos no ponto inicial para fazer carreira e ficamos por 35 anos, no meu caso. Tantas outras pessoas tomaram que isso aqui, colaborando com Santa Maria, com a região toda, deixando suas terras, se querenciando em Santa Maria, que é uma cidade absurdamente acolhedora, se transformando numa grande metrópole. Eu queria dizer que grande parte dos moradores de Santa Maria não são daqui, que eu chamo de uma espécie de migrantes intelectuais, que somos nós, que temos nossa contribuição para esta cidade ser aquilo que ela é. E é verdade, né? Ainda ontem, na entrevista que eu fazia, o professor Diniz Fronz, inclusive, dizia que escolheu ficar aqui para retribuir, né, tudo que recebeu da cidade, que também é professor na Universidade Federal na área de agronomia. Eu vou chamar, então, um breve intervalinho neste momento e o DNA já volta hoje conversando com Marco Aurélio de Figueiredo Acosta.
Na Green.com Serviços, trabalhamos com venda e plantio de grama e manutenção de jardins, construção e reforma de casas em madeira e alvenaria, serviços de hidráulica, elétrica e manutenção, paisagismo e podas em altura, limpeza em geral, preços imperdíveis em casas de madeira e gramados. Atendemos toda a região central. Peça seu orçamento gratuito. Fone WhatsApp 51 99573 7033. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$20 na cafeteria e bistrô Belga Café. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Práticas sustentáveis, atitudes para transformar o futuro da nossa cidade. Além de não poluir, procure economizar e não desperdiçar a água. Adote a coleta seletiva, faça um jardim ou horta sustentável e reduza o consumo de plásticos. Conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com.br. Uma campanha Diário, Prefeitura de Santa Maria. Patrocínio Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. CDN na Copa. Na Copa de 1994, realizada nos Estados Unidos, o colombiano Andrés Escobar marcou um gol contra e a partida terminou 2-1 para os donos da casa. E a Colômbia, que tinha um grande time na época, com Valderrama, Fred Rincón e Asprilla, entre outros, foi eliminada. 10 dias depois, Escobar foi assassinado na garagem de uma boate em Medellín. O assassino foi Humberto Munhoz Castro, que terminou preso em 2003. Mas o motivo do crime seguiu gerando especulações. Algumas teorias dizem que foi algo encomendado por mafiosos do ramo de apostas em futebol. Outros falam que narcotraficantes queriam vingança pela eliminação precoce da Colômbia no Mundial. A versão do assassino foi de que tudo começou com uma discussão. O matador era motorista de 2 traficantes. Os criminosos estavam zombando de Escobar por conta do gol contra e o jogador se irritou. A discussão esquentou e o capanga teria recebido uma ordem dos 2 traficantes para atirar e disparou 12 tiros contra o zagueiro. A CDN na Copa tem a parceria comercial de Fercon Soluções em Aço, Telhas de Aluzinco e Indústria Metalúrgica, Goods e Cookie, Casa Criativa, Presentes, Utilidades, Decoração e Sinalização. Concessionária Nicola, a sua Chevrolet em Santa Maria. Açaí Concept, a maior franquia de açaí do mundo, está em Santa Maria. E Combat Militar e Aventura, loja especializada em produtos e vestuário tático. CDN na Copa. CDN na Copa. Você sabe qual a seleção que foi a 3 finais de Copa do Mundo, mas nunca levou o título? É a Holanda. A Laranja Mecânica carrega 3 vice-campeonatos. Em 1974, os holandeses perderam para a Alemanha, dona da casa, por 2-1. 4 anos depois, a Holanda novamente foi à final, sediada na Argentina, e de novo sofreu nas mãos de um anfitrião, sendo derrotada por 3-1. Em 2010, na África do Sul, a seleção holandesa duelou contra a Espanha na final e a derrota veio na prorrogação. Depois do craque Robben perder um gol cara a cara, o espanhol Andrés Iniesta fez o gol do título da Espanha. Pela 3ª vez, decepção da Holanda. O CDN na Copa tem a parceria comercial de Fercon Soluções em Aço, Telhas de Aluzinco e Indústria Metalúrgica, Goods e Cookie, Casa Criativa, Presentes, Utilidades, Decoração e Sinalização. Concessionária Nicola, a sua Chevrolet em Santa Maria. Açaí Concept, a maior franquia de açaí do mundo, está em Santa Maria. E Combat Militar e Aventura, loja especializada em produtos e vestuário tático. CDN na Copa. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do meu entrevistado de hoje, o professor Marco Aurélio de Figueiredo Acosta.
Professor Marco Aurélio, o senhor chegou em Santa Maria em 1984 e já tinha ideia que ia ficar aqui. Como é que o senhor consolidou essa sua adoção pela cidade? O senhor se considera santamariense hoje? Sem dúvida. Aqui me querenciei e estou aqui há 30 anos. Não tinha ideia, não tinha plano. Como alguém disse, né? A vida se faz ao viver. E foram passando 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos. Enfim, eu não tinha esse plano. Me casei, tive minhas filhas lindas, Paula e Luísa, um beijo para vocês. E acabou acontecendo quando tu olha para trás, a vida é construída. Alguém já disse, não me lembro, John Lennon disse, né? Vida é aquilo que acontece enquanto tu faz planos. Eu acho que é bem isso. Então eu não tive planos, a vida foi acontecendo. Fui fazendo a graduação no primeiro momento. Terminei a graduação. Fiz concurso para o estado, para o município, fui trabalhar numa escola particular. Quando me vi, eram 10 anos. E não pensei nunca em sair daqui, porque é uma cidade muito acolhedora. Muito acolhedora. Me senti muito bem em habitar a cidade e na relação com outras pessoas. Então, nunca imaginei, Luísa, sair de Santa Maria. Quais são os desafios da sua área, da sua profissão aqui em Santa Maria? Eu sei que tem uma história muito bonita, que eu gostei muito quando o senhor falou, né, dessa contribuição desses imigrantes intelectuais que Santa Maria acolhe e precisa. Mas quais são os desafios da sua profissão aqui na cidade? Luísa, no mundo inteiro, o trabalho com os mais velhos, com os idosos, com a terceira idade, enfim, ele é muito recente, absolutamente recente. Então, óbvio que se houveram velhos, mas o trabalho com eles, o trabalho sério com eles, não tem mais do que 50 anos. No mundo inteiro, não falo em Santa Maria, no mundo inteiro não tem mais do que 50 anos. Então, sempre houve o risco e a presença de pessoas com má índole estarem presentes nesse métier e tentarem buscar a falsa cura, como se a velhice fosse uma cura. É óbvio que não é. Então é um ambiente que pode estar algumas vezes permeado por charlatões. Então hoje nós temos um acúmulo teórico muito grande. A área do envelhecimento se chama gerontologia. Geron, que é um radical grego, significa velho. A gerontologia hoje no mundo inteiro tem um acúmulo teórico muito grande. Então é preciso investigações em muitas áreas do conhecimento. Na biologia do envelhecimento, na sociologia do envelhecimento, na psicologia do envelhecimento. Muitas áreas progridem. Eu diria que um dos grandes limites brasileiros seria poucos recursos para instituições de pesquisa e, segundo, a presença de algumas pessoas que se vendem como aquelas que têm a solução para o processo de envelhecimento, que é impossível. É impossível, isso não existe. Porque o envelhecimento é um somatório de questões que são biológicas e questões socioculturais. Não tem um gene que promove o envelhecimento. Não tem uma atitude social que promove o envelhecimento. É uma interação entre bio e sociocultural. Então, como não tem o que causa o envelhecimento, não é possível achar a cura. A cura, né? Por algo que é natural. Que é natural. O que se tem feito hoje em dia, né, Luísa? Colaborar para que as pessoas vivam melhor. E esse desafio não é só em Santa Maria, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Santa Maria está a par com aquilo que acontece no mundo inteiro. Então, aqui em Santa Maria, o colega, o professor Juca, José Francisco Silva Dias, outro imigrante intelectual que veio de Sobradinho, começou em 84 o trabalho do programa de núcleo de terceira idade. Também na educação física, eu acho. Na educação física, que foi o segundo núcleo brasileiro com terceira idade e o primeiro com exercício físico para a terceira idade. Foi o primeiro. Então veja que no país inteiro é um trabalho muito recente, são 35 anos. Verdade. Isso começa, o pontapé inicial foi na França em 72, com um pesquisador chamado Pierre Vela, na Universidade de Toulouse. Ele se deu conta que os funcionários e professores da universidade se aposentavam em boas condições físicas, emocionais e culturais. Não eram mais daqueles tradicionais velhinhos, decadentes que se conhecia até então. Ele começou a imaginar em 72 algumas atividades para essas pessoas. Bem, 72 foi ontem, né? Vamos pensar em termos de humanidade, 72 foi ontem. Sim. 50 anos, né?
Então lá começa em Toulouse, em 72, junto com o livro clássico de Simone de Beauvoir, A Velhice, que é de 70. Então começa imediatamente a produzir um novo olhar sobre a velhice. Porque os velhos sempre estiveram lá, mas sempre foram proibidos, negados. A Simone de Beauvoir diz isso: há uma invisibilidade do velho em Paris. Quem é o velho? Comparando, Luísa, o que acontece hoje com a questão da negritude no Brasil. É uma questão que está aí, não é uma questão quantitativa. Temos inúmeros negros, milhões de negros no Brasil que não têm acesso, que não têm possibilidade de ir adiante, são invisíveis em muitos casos. Como também a população LGBTQIA+, a mesma questão. Então, os velhos, há 50 anos, estavam nessa condição, eram invisíveis, porque a sociedade não queria vê-los, não queria aceitá-los. Hoje, a primeira dificuldade, como tu perguntou, já foi transplantada, que era vê-los. Os velhos estão no tecido social, fazem parte do tecido social, que bom. Tem vidas diferentes, vidas plurais, porque as velhices são plurais. Não existem duas velhices iguais no mundo. Porque não somos iguais, né? Porque cada humano é diferente. Chegamos há pouco tempo a 8 bilhões de humanos na face da Terra. Não tem duas velhices iguais no planeta, porque cada ser humano é separado, diferente do outro, biológico e socioculturalmente. É importante eu destacar aqui também que o professor Marco Aurélio de Figueiredo Acosta faz parte do nosso novo time de articulistas no Diário, com colunas sobre idosos, envelhecimento humano, melhor idade, terceira idade, que hoje a gente nós estávamos conversando sobre isso no intervalo, né? Qual é o termo certo? E qual é o termo certo? E qual é o termo errado? Né? Para a gente se referir a essa faixa etária, acho que denominada a partir dos 60 anos. Luísa, consagrado pela lei, pela Política Nacional dos Idosos e depois pelo Estatuto, que é de 2003, a palavra certa é idoso. A expressão velho está na língua portuguesa há séculos. Bem como a presença dos velhos no mundo está presente há milênios, não tem nenhuma novidade. Se formos pela legalidade, o termo certo seria idoso. Velho sempre tem aquela ressalva que pode carregar uma pecha de negativo, de ruim, daquilo que não funciona mais, que não serve. Vai depender sempre da relação em que ele é usado. Se é o meu velho querido ou é seu velho desgraçado, então só o velho depende muito da situação em que ele é empregado. Então, idoso é o termo consagrado pela legislação. Tem a expressão melhor idade, que é muito polêmica. Na minha leitura é dúbio, eu considero equivocado. Parece que não é a melhor idade. Quando que se começou a usar e se adotou a melhor idade? Eu penso assim, ouvindo agora, que parece que para dar um tom positivo, né, a esse processo de envelhecimento. Essa é a intenção. Perfeito, e foi recente, mas é uma leitura muito ufanista. Parece que na velhice não temos mais problemas. Como se na vida adulta não tivéssemos problemas. Como se na juventude não tivéssemos problemas. Como se na infância não tivéssemos problemas. Isso é uma leitura equivocada. Me parece que a velhice é interessante. Tem coisas boas? Sim. Tem coisas ruins? Sim. Como todas as outras fases da vida. Eu confesso que melhor idade é um termo que para mim soa, no mínimo, polêmico. Parece que é... forçado. Obrigado pelo adjetivo. No mínimo forçado. No mínimo forçado. Entendi. E agora eu conversando com o senhor, a gente percebe isso também. E é interessante fazer essa pergunta porque muitas pessoas têm essa dúvida, né? Como se referir? A gente vê assim, a excursão da melhor idade, né? A festa da melhor idade. Por que não falar a festa de idosos? Que é a faixa etária, então, a partir dos 60 anos. Eu converso hoje aqui no DNA com o professor Marco Aurélio de Figueiredo Acosta e o DNA volta já já. Sua
empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas. CDN, a rádio do Grupo Diário. Com sua família e amigos passar o dia no Resort Termas Romanas. Estrutura completa para todas as idades. Piscinas com água termal, tobogãs e a super novidade da Fazendinha do Bosque, que conta com várias espécies de mini animais, passeios a cavalo e bosque para caminhadas e piqueniques. O horário de atendimento é de terça a domingo, das 10 às 6 da tarde. Traga sua família e amigos para curtir momentos únicos e especiais no Resort Termas Romanas. Para mais informações, acesse o site resorttermasromanas.com. Plantão Bay. As notícias atualizadas da polícia, agora também de segunda a sexta, a partir das 22h30. Aqui na CDN, apresentado por Lennon de Paula, o programa traz um giro com as principais informações policiais, do trânsito e de serviços à comunidade. Além da 93.5 FM, acompanhe o Bay ao vivo pelo Facebook do Bay e do Diário. Ótica Noal é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Noal, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Delta Solar e energia solar. Comece o mês sem surpresas na sua conta de luz. Te oferecemos a solução ideal para economizar até 95% em sua conta de energia. Contamos com uma equipe altamente qualificada, pronta para lhe prestar o melhor atendimento do projeto à instalação. Confira nossos projetos residenciais, empresariais e rurais pelo Instagram, @Delta Solar, ou entre em contato pelo fone 55 3029 9700 e solicite seu orçamento gratuito. Ficaremos felizes em atendê-lo. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves, sigo ao lado do meu entrevistado de hoje, o doutor em Educação Física, Marco Aurélio de Figueiredo Acosta. Nós temos um quadro aqui no programa, professor, que se chama Diagnóstico. Nesse quadro, não vem um médico aqui ver como é que o senhor está, né, de saúde, mas outros especialistas em Marco Aurélio mandam um recado para o senhor. Então, nós vamos ouvir agora 2 desses recados. Bom, falar do professor Marco Aurélio é bastante gostoso de falar sobre ele, porque o Marco é uma pessoa muito sensível e que aqui na UFSM foi uma das primeiras pessoas que me acolheu quando eu vim trabalhar aqui em Santa Maria. Ao mesmo tempo, ele tem uma seriedade naquilo que ele faz, um desprendimento e uma força de vontade junto com a simplicidade que ele tem com as coisas. Então, o Marcos, para mim, é um irmão meu aqui em Santa Maria, é um irmão que eu não tenho aqui em Santa Maria,
e tenho um respeito e um carinho muito grande por ele. Desejo todo o sucesso dele na sua empreitada e o quanto ele é importante para o Centro de Educação Física nos estudos que ele faz na área de gerontologia. Então, eu tenho um carinho e um respeito muito grande pelo Marcos e desejo toda a sorte e todo o sucesso para ele, muita saúde. Obrigado, meu irmão. Meu irmão, falando por mim e provavelmente por todos nós, irmãos, eu só tenho a te agradecer sempre por tudo, por ter sido um pai quando as minhas filhas precisaram e tu cuidou delas como se tuas fossem, por ser esse pai lindo, maravilhoso que tu é com as tuas filhas, por me presentear com essas 2 sobrinhas e afilhadas maravilhosas que tu tem, que não tem como não agradecer. Obrigado por tudo, meu irmão. Obrigado pela pessoa que tu é, por ser essa pessoa batalhadora, por ser essa pessoa de fé, guerreira. Te admiro muito, meu irmão. Muito. Te amo sempre, para sempre. Reconhece essas vozes? Quem são? O primeiro é o professor Rosalvo, atual diretor do Centro de Educação Física, um grande amigo. E a segunda voz é da minha irmã Jaqueline, que mora no Rio Grande. E mandou um recado aí para o senhor. Muito obrigada, então, professor Rosalvo e a Jaqueline pela participação, né? Esse é o nosso diagnóstico, os especialistas, tá? Em Marco Aurélio. Nós conversávamos no intervalo sobre os 10 mil tipos de velhice, né? Falávamos daquele estereótipo da vovó na cadeira de balanço, fazendo os trabalhos manuais, no máximo uma receita de bolo, que caminhava, né, arrastando o pezinho, para o outro extremo, que é a vovó, que pratica 5 esportes, que faz pilates e usa smartphone, é toda ligada na tecnologia. O que mudou, assim, entre essas duas pontas, o que a gente aprende? O mundo mudou fundamentalmente. Aquela visão tradicional do idoso pacato, sedentário, em alguns casos continua existindo, mas não é mais a única visão, ou não é a única possibilidade de envelhecer. E lembrando, né, Luísa, que entre esses 2 extremos, daquele idoso sedentário, pacato, e o outro agitado, tem vários tipos, são múltiplas velhices, porque são 8 bilhões de seres humanos, são 8 bilhões de velhices diferentes, sem dúvida nenhuma. Porque o mundo mudou drasticamente, a sociedade é cada vez mais permissiva, o tecido social permite manifestações de diferentes realidades humanas, a tecnologia permeia tudo hoje, a tecnologia intermedia relações humanas, financeiras, e os próprios idosos estão aí aderindo firmemente ao uso da tecnologia, então temos que nos adequar rapidamente. E tem uma novidade, Luísa, que até bem pouco tempo, os adultos, a quem, em tese, cabe o cuidado com seus pais, a cada década que passa, precisam de mais tempo de cuidado, porque os idosos estão vivendo cada vez mais. E lembrando que, em muitos casos, são os próprios idosos, os próprios adultos que ainda cuidam dos seus filhos. Tem que encaminhar seus filhos nos estudos, no trabalho. Então tem essa dupla jornada, dupla frente. Cuidar os filhos e cuidar os pais. Cuidar os pais cada vez por mais tempo. Veja, esse é uma espécie de reflexo que a gente tem que pensar com seriedade. Às vezes uma pessoa muito fonista diz, as pessoas estão vivendo mais, que bom, que bom! O Brasil está pronto? Um exemplo muito claro. Um idoso adoentado que tem Alzheimer ou Parkinson. As famílias estão prontas para cuidá-lo? Quem cuida de um idoso adoentado? Se na família o pai e a mãe correm para lá e para cá, os netos correm para lá e para cá, quem vai cuidar de um idoso adoentado? Coloca numa ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, que é o novo nome do asilo, coloca no asilo. Então, quando eu disse que o mundo mudou porque a gente está vivendo cada vez mais, temos que ir com cuidado porque isso tem consequências.
isso aconteceu muito lentamente na Europa, no Brasil aconteceu muito rapidamente. E, via de regra, a gente não se preparou para isso. Aliás, no Brasil não nos preparamos nem para acolher as crianças. Não temos escolas para todos, não temos alimentação para todos. E temos que nos preocupar com os problemas da outra idade. Da outra ponta da pirâmide. Então, o Brasil é um problema que tem que resolver muitas coisas e se depara com esse fenômeno da transição populacional, que é benéfico, sem dúvida muito benéfico, mas significa muitas e muitas obrigações do ente público, cada vez mais políticas, e cada um de nós precisamos mudar de comportamento. Como que a gente se programa para cuidar dos nossos pais até os 80, até os 90, até os 100? Isso não era algo presente até pouco tempo. Então, hoje, se o idoso tem recursos financeiros, ele prorroga a sua vida cada vez mais. Isso é perfeito, isso é magnífico, que bom. Mas aquela família que não tem condições emocionais, financeiras, então são coisas delicadas que a gente tem que pensar no mundo de hoje. Como cuidar. Como cuidar. Eu conversava com uma psicóloga num dos programas aqui da CDN sobre os principais medos do envelhecimento. E ela conversava, a psicóloga Zilda, não lembro sobre o nome dela. E ela me falava que entre esses principais medos, além dos cuidados com a saúde, está o medo do abandono. Né? Que o velho, o idoso, né? O velho no sentido que eles usam, o idoso, ou a pessoa da melhor idade, que é o termo que a gente vai cuidar para não usar tanto ou não usar mais, ele chega nessa fase da vida e pensa, poxa, eu já estou incomodando, eu não sirvo mais, eu não estou produzindo mais, hoje eu posso ser abandonado. Isso é uma realidade também, o senhor percebe isso nas suas pesquisas? Sim, sem dúvida. E fundamentalmente porque o mundo que a gente vive privilegia quem produz. Não privilegia quem, entre aspas, quem não produz ou quem já produziu. Muitas vezes as pessoas se sentem um peso dentro da família. Eu costumo dizer o seguinte, Luísa: o problema não é o velho, o problema não é o negro, o problema não é a criança. Vivemos num mundo doente. O nosso mundo é absurdamente doente. Então a gente enlouquece pelo trabalho, pelas disputas políticas, como aconteceu agora faz pouco. Vivemos num mundo doente. Então o idoso pode ser um peso. Mas, gente, que mundo é esse? Como é que o idoso pode ser um peso? Só no mundo doente. Então o mundo que nós vivemos é adoecedor porque ele privilegia as disputas, assim como privilegia os ideais de juventude eterna, que muitos velhos também não se encaixam por isso, porque, enfim, a juventude é a beleza é uma característica passageira. Então, eu estou convencido que o mundo que a gente vive aqui é doente e que a gente tem que se adaptar cada vez mais para esse mundo é muito difícil. É muito difícil. Nós vamos ouvir, então, antes de encerrar o bloco, mais um áudio aqui que foi enviado para o professor Marco Aurélio. O Marco é uma pessoa especial pela sua tranquilidade, sua responsabilidade, sua dedicação no que faz, sempre pronto para dizer uma palavra amiga, sempre batalhando para conseguir o que é necessário e muitas outras qualidades. Um filho querido, amado em todos os sentidos. Este é meu filho, nosso herói, batalhador e corajoso. Um abraço, meu querido filho. De quem é essa voz, professor Marco? Da minha mãe. Que idade está a sua mãe? 82. 82 anos, e aí, ó? Como fala bonito. Mora sozinha em Rio Grande. Dirige, pilota smartphone. Então ela é da outra ponta. Da outra ponta, faz pilates. É um exemplo de um tipo de velhice que até pouco tempo a gente não conhecia. E de vez em quando ela viaja sozinha e vem pra cá ver as netas. As netas, exatamente. É isso aí. O DNA volta já já, nós vamos para mais um intervalinho. Já conversamos mais um pouco com o professor Marco Aurélio de Figueiredo Acosta, que é doutor em Educação Física e Pesquisa do Envelhecimento Humano.
Há 65 anos, o amor pelo agro nos trouxe até aqui, mas é o gosto pelo trabalho cooperativo que movimenta cada novo passo da Cotricel. Há mais de 6 décadas, cultivamos histórias, alcançamos safras recordes e superamos grandes desafios. Nosso agradecimento a você que faz parte dessa história. Cotricel, 65 anos. A agricultura nos une, o cooperativismo nos fortalece. Sua empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas. Vinha para Inana, clínica de biomedicina estética e biortomolecular. Conheça tratamentos inovadores que contam com ações preventivas e com foco no reequilíbrio do seu organismo. E saiba mais sobre a biortomolecular associada aos tratamentos estéticos. Na Barão do Triunfo, 1660. Fone 9917-38732. Seja seu próprio padrão de beleza. Seja Inana. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 10% no restaurante de Torriani. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Com a chegada da estação mais quente do ano, os emagrecedores Qualitar são a ajuda que você precisa para potencializar o seu projeto verão. Venha para Qualitar, manipulados com dose extra de cuidado para a sua saúde, beleza e bem-estar. Converse agora mesmo conosco pelo WhatsApp 55996121435. Telhas Aluzinco com melhor preço e pronta entrega é na Fercom. Telhas Aluzinco com fabricação própria é na Fercom. Galpões e estruturas metálicas é na Fercom. A Fercom Soluções em Aço projeta, fabrica e monta qualquer obra de aço, oferecendo engenharia de alta responsabilidade, agilidade e qualidade para os empreendimentos dos seus clientes. Fercom, telhas e indústria metalúrgica. Fale com o Emanuel pelo WhatsApp 55 99975 0065. CDN, a rádio do Grupo Diário. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu estive ao lado do meu entrevistado de hoje, o professor de Educação Física, doutor em Educação Física e que pesquisa o envelhecimento humano, Marco Aurélio de Figueiredo Acosta, e que também faz parte do time dos novos articulistas aqui do Diário. Professor Marco Aurélio, nós falávamos sobre abandono, sobre os medos, mas há também tantas novidades, hoje tantos cuidados, tanta inovação, e o idoso ele se reinventou também, né? Nós falávamos sobre isso. Eu pensava aqui no intervalo que antes as pessoas elas diziam: eu vou me aposentar para descansar, eu vou me aposentar para fazer nada. E esses dias eu estava conversando com uma idosa, e antes eu convidá-la para vir ao programa, falei: a que horas a senhora pode vir? Que horas a senhora, não sei se a senhora tem muitas atividades? E ela fala assim: eu faço educação física, eu nado, eu dou aula de samba, eu vou ver um horário. E eu fiquei constrangida porque ela faz muito mais coisas do que muitos de nós aqui, muito mais atividades. Ela teve que encaixar um horário na agenda dela diante das atividades. Então hoje, devido também ter aumentado, né, o tempo, né, a perspectiva de vida aqui no Brasil, as pessoas se aposentam para então fazer atividades diferentes. Isso também é muito legal, né? Perfeito. Hoje temos cada vez mais opções, né? Todos os clubes, academias têm opções de atividades, enfim.
o mundo parece que descobriu a velhice. E eu penso que é interessante isso, porque de fato tem que ter atividades para que a gente consiga produzir, já que produzimos um envelhecimento melhor em quantidade de anos, que eles tenham também boa vida, mais anos com qualidade. Porque a regra é muito simples, Luísa. Não existe, vou enfatizar, não existe resposta para o que causa e muito menos cura ou como evitar envelhecimento. O que existe hoje são possibilidades de a gente viver bem. Em vivendo bem, talvez, e repito, talvez vivamos mais. E aí o exemplo que tu deu foi um clássico. Colocar na nossa vida atividades físicas. Comer bem, controlar o estresse, não fumar, enfim, aquele checklist que todo mundo conhece, mas muitas vezes não coloca em prática. Então hoje o que a teoria diz? Vamos viver bem, possivelmente vivendo bem, a gente vive alguns anos a mais. Isso é uma possibilidade, não é uma regra. Se eu disser que a educação física faz viver mais, está dizendo uma coisa que não é verdadeira. É uma possibilidade, porque vai depender de fatores genéticos. De repente a pessoa desenvolve uma doença que pode ser de fundo genético e não chega lá. Então sempre é uma mistura de elementos genéticos com sociais. O equilíbrio, né? A busca pelo equilíbrio. Mas, professor, nós temos mais 4 áudios. E nós precisamos dar uma pausa aqui. Larga aí para nós, Fernando. Eu sou o Diego, enteado do Marco, e como eu e a mãe sempre dizemos, ele foi um marco em nossas vidas, com o perdão do trocadilho. Da minha parte, eu gostaria de dizer como ele foi importante na minha evolução pessoal, me tirando da zona de conforto e me incentivando a melhorar em vários aspectos. Para além disso, eu admiro muito a paciência dele, a filosofia dele diante da vida, em vários aspectos, muito na questão da paciência, de não ter pressa e de encarar as coisas sempre com calma. E a forma dele de lidar com os problemas e com todos os obstáculos da vida, sempre se adaptando, nunca reclamando de nada, nunca questionando as coisas, mas sempre tentando se adaptar e as novas situações e encarando tudo de frente. Foi uma pessoa que acrescentou muito, eu passei a admirar essa forma e também me inspirar a tentar fazer a mesma coisa nessas qualidades dele, tentar moldar isso. O Marco é aquela pessoa que toda mulher gostaria de ter como marido. É super atencioso, super carinhoso, generoso, né? Dá presente, manda flores, tá super bem-humorado sempre, né? É uma alegria em nossas vidas. Em relação ao trabalho, muito comprometido, né? Estudioso, nesse campo do envelhecimento humano é incrível, assim, tá sempre buscando coisas novas, né? Preparando suas aulas, preparando uma palestra, organizando um novo livro, né? Eu te admiro demais, amor, assim, acho que tu nem sabe o quanto eu te admiro. Merece todo o reconhecimento do mundo. Um beijo, te amo. Oi, pai, aqui é a Paula e a Luísa. A gente tá passando aqui para dizer que a gente sente muito orgulho de tudo que tu já fez e continua fazendo, tanto como profissional quanto como pai. É uma grande sorte nossa poder te ter por perto e continuar se inspirando em ti. Nós duas temos certeza que a gente puxou de ti esse nosso espírito inquieto e curioso, que tá sempre buscando melhorar, evoluir e experimentar coisas novas. Nós esperamos poder continuar te vendo brilhar em tudo que tu se propõe a fazer e a gente te ama muito e estamos torcendo sempre por ti. Te amo. De quem são essas vozes, professor Marco? Hoje nós lhe judiamos. Depois você brigue com a Eduarda, tá? Não é comigo. Primeiro falou o Diego, que é meu enteado, depois a Maria, minha esposa, e por último a Paula e a Luísa, que são as minhas filhas lindas. Família, né? Que é família. Nosso maior troféu, nossa riqueza. Sem dúvida. Eu vou fazer aquelas perguntas agora de respostas rápidas, porque nós temos 2 minutos
ainda de programas. Aliás, só 2 minutos de programa, passa muito rápido. E mandar um beijo também para todo mundo aí que nos mandou os áudios. Olhando para trás, o que o senhor mais se orgulha? De ter caminhado. Comecei a navegar há 30 anos e acho que tenho navegado muitas vezes sem saber para onde mais navegar. Tem deixado frutos interessantes como as filhas, como essa história de 30 anos de trabalho. Enfim. Tem algum arrependimento? Nenhum. Uma saudade? Também não. Um sonho? Continuar navegando. O que dá paz ao professor Marco Aurélio? Eu gosto muito do ambiente externo, guitarra, passarinhos, ouvir música, meditar. E o que lhe tira paz? O que lhe incomoda no dia a dia? Pode deixar para responder depois? Gente incendiária. Gente que não para quieta, que incomoda, que inventa problema. E esse adoecimento também a gente falava, né? Eu guardei isso que o senhor falou. Que é o incendiário, né? Acho que tá todo mundo junto. Isso. Um lugar em Santa Maria? Acho que o Lerme fica em Itara, mas enfim. A universidade, sou apaixonado pela universidade. E uma palavra que lhe defina? Navegador. Navegador. E nós conversamos hoje com o novo colunista do Diário, professor Marco Aurélio de Figueiredo Costa, que é doutor em Educação Física e pesquisa em envelhecimento humano. Nós queremos agradecer a sua participação no DNA, também agradecer por ter aceitado o nosso convite para escrever para o jornal. Com certeza os nossos leitores ganharão muito, né, com essa troca de conhecimentos que o senhor vai nos passar. Obrigado pelo convite e pela possibilidade de compartilhar os conhecimentos que a gente aprende na universidade, que eu entendo que é uma obrigação nossa. Eu sou dos meus estudos de forma gratuita, eu entendo que é obrigação nossa compartilhar com a comunidade. É um privilégio e uma obrigação. É isso aí, então, o DNA fica por aqui e nós voltamos amanhã às 4 horas da tarde com mais uma entrevista exclusiva.